Olá, é com muita alegria que nós nos encontramos em mais uma noite de estudo, de reflexões, nesse encontro virtual, mas que com a certeza de que os nossos corações continuam quentes, envolvidos aí pela equipe de amigos que nos acolhe nesses instantes em que nós nos reunimos. Lembrando sempre daquela mensagem de Jesus que nos alertava que quando estivéssemos reunidos, Ele estaria presente. Então tenhamos essa certeza de que Ele estará presente aqui conosco, em cada lar, em cada coração, desde que a gente assim permita a sua chegada, a sua permanência conosco. Se conosco então, Jesus, esse é o nosso convite. Permitimos e convidamos a sua presença, convidamos os nossos amigos espirituais a estarem conosco nesta noite e pedimos também a presença dos benfeitores espirituais, esses que chegam, que nos envolvem em nossos pensamentos, consolam as nossas emoções, nos inspiram, cuidam da nossa saúde física, emocional e espiritual, e convidamos também que esses benfeitores, aproveitando a visita em nossa casa, que possa estar em todos os espaços, retirando toda e qualquer energia negativa. E nós vamos aproveitar essas visitas amigas, fraternas, e vamos deixar disponível as nossas águas, para que elas possam ser fluidificadas, transformadas então no nosso remédio necessário para o nosso restabelecimento. Para isso, nós fazemos o convite para que todos nós possamos nos manter em pensamentos conectados à psicosfera do Portal da Luz, lembrando e trazendo os seus espaços físicos, os seus trabalhadores, traz para a nossa lembrança, e a gente vai então desta forma revivendo, trazendo de novo a presença amiga de todo esse espaço, de toda essa equipe a nos acolher. E com toda a nossa gratidão, agora pedindo, louvando e agradecendo a Deus Pai Criador através da prece que Jesus mesmo nos ensinou, vamos nos recolher por alguns instantes e você vai me acompanhando pelo seu pensamento nesta linda oração que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das depressões e perturbações do mundo, porque nós já escolhemos a Ti seguir. E como somente a Ti pertence o reino, a glória para todo sempre, nós aceitamos esse caminho, porque sabemos que estamos protegidos por Ti. Que assim seja. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos. Exatamente. Hoje nós vamos começar um capítulo, né, Alain? Trazer reflexões do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós escolhemos para esta reflexão de hoje o item 15. E o item 15 é uma mensagem do Espírito Paulo, né? Lyon, 1863. Peço que vocês nos acompanhem aí na leitura. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, porque Deus vos perdoa. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tem de grande necessidade de indulgência? Ó infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei,
porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosses realmente o ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitais ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e neste caso maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. O verdadeiro perdão, o verdadeiro cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, e o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre o sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Tá aí, mensagem do Espírito Paulo, né? Paulo o apóstolo dos gentios. Acho que dá pra gente falar aí enormemente, dias a fio, sobre essa lição, né? Então, se a gente não fizer uma delimitação daquilo que a gente quer falar, talvez a gente se perca, né? Aí, quando a gente escolheu essa lição do Paulo, eu pensei que a gente poderia resumir as nossas reflexões em relação a dois pontos que ele chama a atenção, que foi o que mais me apareceu assim como bastante relevante, né? O primeiro deles, a questão do esquecimento da ofensa, né? Ele fala bastante do esquecimento da ofensa, que é algo que a gente pode conceituar, pode entender melhor, e a questão também da origem dessa ofensa, né? A gente vê como ele dá ênfase na lição quando ele fala, olha, se você for investigar a fundo, você conhece a razão de ser, às vezes começou com uma discussão, aí foi ver, virou uma querela, daí a pouco virou um tamanho enorme, né? As suscetibilidades podem fazer com que isso se avolume. Então, a gente escolheu limitar a nossa análise da lição de hoje nesses pontos, né? Óbvio que a gente não vai fixar só esses dois pontos. A gente pode fazer outras abordagens também. Mas, para não perder muito rumo, acho que seria interessante, né? Vejam como é interessante a questão do perdão. Ele já situa o perdão em três focos, né? Ele fala assim, ó, o perdão para com os inimigos é perdão para si próprio, né? Já é uma coisa que chama bastante atenção e se mostra importante porque indubitavelmente, falei bonito agora, hein? Indubitavelmente, quem perdoa o inimigo rompe os laços com esse inimigo, né? Sim. Você se livra daquela relação doentia, você se livra daquele percalço que é aquele abalo com o inimigo, né? Você pode dizer, o cristão não tem inimigo. Olha, de fato, a gente pode não nutrir por alguém a inimizade, mas não quer dizer que a gente não possa ser alvo de desafetos, né? Cabe a nós, portanto, romper esse laço pela prática do perdão. Então, o primeiro aspecto em relação ao inimigo é perdoar a si mesmo. Você está se livrando dessa questão. Perdoar aos amigos é uma prova de amizade, né?
prova de amizade, olha que bonita a expressão, né? A prova é demonstrar o valor, demonstrar que aquilo é verdadeiro. Quando um amigo, portanto, age em falta conosco, essa relação é colocada em questionamento. Vamos verificar se de fato essa relação é verdadeira ou ela é interesseira. Aquele que não perdoa o amigo que está em falta com ele, está mostrando que aquela relação não é verdadeiramente de amizade. Então, sim, Paulo já coloca isso como um ponto importante. Dá o valor daquela relação ao praticar o perdão. E perdoar as ofensas, ele fala em geral, então imagina assim, se ele já tinha separado o inimigo e o amigo, tudo que mais vem, ele coloca de uma forma genérica como ofensas, né? Então o terceiro, aquele com o qual você não se relaciona, com aquele que você não é nem seu amigo, nem seu inimigo, aquele que é às vezes passageiro na sua existência. Praticar o perdão em relação a esses é mostrar que está em evolução, mostrar que você evoluiu, mostrar o seu valor, ele coloca, né? Então ele já inicia a lição colocando o perdão como o nosso cartão de visitas em termos de evolução moral, né? Então, veja como é interessante essa primeira abordagem que o Paulo faz na lição. Mas não era esse o foco, né? Então tem que voltar para o foco, eu tinha prometido que eu ia ficar no foco, né? Então, a primeira que eu chamei a atenção aí, que eu acho que é relevante a gente entender, é a questão do esquecimento. Em relação ao esquecimento das ofensas, aí a gente pode começar a colocar em xeque alguns conceitos. Eu estava conversando hoje pela manhã com a Renata. Por exemplo, é muito corrente expositores, articulistas na doutrina espírita, quando vão se referir à questão da passagem do perdão, falar assim, olha, quando Jesus recomenda o esquecimento das ofensas, é importante que a gente faça a interpretação disso, porque quem é ofendido não esquece, não é? O que Jesus está a nos sugerir em termos de comportamento cristão é que você não guarde sentimentos de rancor quando aquela ofensa voltar à sua memória. Né? Então nós temos duas formas de entender aqui. Olha, eu sofri uma ofensa, estou me sentindo vítima na circunstância, nessa relação, e isso fica rememorando as minhas ideias. Jesus recomendaria, pela expressão esquecimento das ofensas, que cada vez que eu me recordasse dessa ofensa, por exemplo, eu não me abalasse, não sentisse ódio, não sentisse taquicardia, não sentisse a pressão aumentar, não sentisse o incômodo físico que o sentimento gera. Né? Mais do que isso, talvez, quando houvesse essa lembrança, eu elevasse em prece o pensamento em benefício daquele que me ofendeu. Né? Seria o amor pelo inimigo, por exemplo, exercitado, que é o prescrito por Jesus. Essa é uma forma de interpretação, né, que tem sido muito corriqueira. Há mais ou menos a dizer assim, ó, não é padrão do ser humano esquecer as coisas, né, principalmente daquele que é vítima, porque dói, né, e aquilo fica marcado. O importante é a gente não remoer sempre. Né. Só que aí eu fiquei assim meio insatisfeito com essa interpretação. E aqui faço uma ressalva de que o fato de eu discordar de uma interpretação não quer dizer, primeiro, que ela esteja errada, e segundo, que eu esteja certo. Né? Então são pontos de vista diferentes, e aí eu vou tentar mostrar um ou dois argumentos que penso justifiquem melhor o pensamento de Jesus. Né? Óbvio, deixando ao bom senso, ao livre-arbítrio, ao livre convencimento de cada um dos nossos irmãos pensar distinto ou não. Né? O que eu estava supondo como correta interpretação pressupõe que a gente faça a análise dessa relação de ofensa, vamos colocar assim, se eu agrido alguém e surge entre nós uma relação, que a gente pode chamar de ofensa, tá? Houve uma ofensa que une duas pessoas. E essas duas pessoas poderiam ser divididas entre ofensor e ofendido.
Aí não tem nenhuma distinção. Uma relação que chamamos de ofensa com o ofensor e o ofendido. O ofendido pode ter 3 posturas diferentes em relação a essa ofensa, né? Sob o ponto de vista do esquecimento, que é o que eu quero analisar de imediato. Então vamos imaginar que esse ofendido, né, tenha o esquecimento forçado, vamos dizer assim, dessa ofensa. Como forçado? A gente não pode deixar de considerar, eu ia usar a expressão não pode esquecer, né? Mas aí ia ficar muito confuso. Então a gente não pode deixar de considerar que às vezes o nosso psiquismo gera um mecanismo de proteção onde alguns fatos que nos são marcantes, angustiantes, que nos fizeram mal, são legados ao esquecimento. O que é isso? Um bloqueio mental, né? uma autoproteção, um mecanismo, né, de negação daquele fato, enquanto eu não sou maduro o suficiente para encarar. Isso é sadio? Não se pode dizer que seja, porque envolve algo que vai ser escondido e não algo que vai ser trabalhado. É algo que a gente vai tentar enterrar no nosso inconsciente, tentar enterrar nas nossas memórias mais profundas, como se aquilo nos protegesse, né? Simbolicamente. Não quero nem pensar naquilo que você fez, não quero nem lembrar daquilo, que aquilo me faz mal, mando para o esquecimento. Isso é o esquecimento inconsciente, um mecanismo de negação, correto? É mais negação do que esquecimento, então, Mais né? negação. É como se eu negasse aquilo. Não quero ver que aquilo aconteceu. Né? E não é autopensado, né? Não, porque talvez é falta de recurso, né? Exatamente. Dói tanto, dói até mais encarar do que negar, né? Quer dizer, eu nego para não, porque eu acredito, né? A pessoa que está negando, ela tem essa crença, né? Eu acredito que não sou capaz de resolver isso que me chega em forma aí de ofensa, como como a Alan está colocando. Então, por eu não me sentir capaz, à vontade, com forças suficientes, eu nego. Exatamente. Só que tudo que a gente nega e coloca lá no porão, né, da nossa individualidade, no nosso inconsciente, acaba uma hora ou outra a gente é pego de surpresa, né, com esse lixo que acaba voltando aí. Porque né? você só transferiu o sentimento para um outro departamento, vamos dizer assim. Sim. Mas ele continua ali. E ele está gerando pressão, não está? Está gerando uma tensão, vamos dizer assim. Está gerando uma energia, gera uma tensão e aquilo vai te minando. Né? Vai te minando. Mais dia, menos dia. Mais encarnação, menos encarnação, aquilo vem à tona. Sim. Né? Que é o processo de tornar consciente o que a gente mandou para o inconsciente. Sim. De uma forma genérica, a gente pode dizer assim. Então, é um esquecimento, negação. Não é um esquecimento trabalhado. E isso é um ato, às vezes, inconsciente, decorrente das fragilidades do ofendido. Sim. Não é? E, às vezes, também, esse esquecimento, negação, pode ser induzido por terceiros. Sim. Não é? Sim. Um exemplo. Vamos imaginar que a pessoa ofendida, né, angustiada com aquela relação de ofensa, se dirigiu a um amigo, se dirigiu a um trabalhador, um orientador, e essa pessoa, ainda que imbuída de boa fé, né, diz para ela assim, olha, não, esquece o que passou. Jesus já disse, esqueça suas ofensas. Jesus já disse, deixa para lá, perdoa. Não é? Simples assim, superficialmente. Não é? Então, está mandando uma mensagem, imagine mais, que esse interlocutor seja alguém para quem esse ofendido tem uma relação de respeito. Né? Às vezes, alguém que eu considero demais, alguém que eu tenho respeito, tenho, às vezes, admiração até, e esse alguém fala nestes termos. Induzindo o ofendido ao esquecimento. Não é? Negação. Isso foi trabalhado? Não. Simplesmente colocou no porão, como a Joana de Ângeles, o Emmanuel fala. Não é? Coloca lá a Joana. Então, está lá nos porões do espírito.
Né? Esse é um comportamento, esquecimento, negação. Ok? Segundo comportamento, eu disse que são 3 possíveis. Segundo comportamento do ofendido, da vítima, em relação à ofensa. Se literalmente vitimizar. Não é? Esse aí, o ofendido fica remoendo, ressentindo, a cada lembrança sente tudo de novo, voltam as percepções. Aquilo que a pessoa fez não sai do seu pensamento, passa a virar, às vezes, a razão de ser da sua vida. A sua respiração passa a ser no sentido da ofensa. Eu faço uma coisinha, lembro da ofensa. Faço outra coisa, lembro da ofensa. Vitimizando-se, quase sempre. Eu fui injustiçado, não merecia isso, aquela pessoa não poderia ter feito isso, que ingratidão, não é? Sempre no eu. Eu sou a vítima, eu sou ofendido, eu não merecia e tudo mais. Não é? Hei de colher, hei de ser reconhecido como vítima nesta... o mundo vai ver que eu estava certo. Deus vai olhar que eu estava na relação inocente. Né? Então, está toda hora revivendo o fato. Esse tem condições de esquecer a ofensa? Neste padrão, jamais. Porque ela sempre vai voltar ao seu pensamento, sempre vai voltar às suas lembranças, sendo rememorada e ressentida, digo-se de passagem. Não é? Penso que a terceira postura, agora sim, seja a mais interessante e a cristã em relação às possibilidades de esquecimento. E penso que essa talvez seja a que Jesus estava se referindo. Né? A vítima, nessa relação, pode passar a entender que foi sim vítima, momentaneamente vítima, vamos colocar assim, já já a gente fala um pouquinho mais de se é ou não vítima, mas momentaneamente ela se vê como vítima e ela passa a interpretar os ganhos, as perdas que sofreu. Aconteceu isso comigo, mas eu vou ter maturidade para entender o que aconteceu, por que aconteceu, o que eu aprendi na situação, o que eu posso aproveitar nessa situação, e aí, se eu vou ou não perdoar o outro. Né? Este é o momento em que Jesus fala de esquecimento. E é possível esquecer? Penso que sim. Penso que sim. Penso que sim por um argumento que me parece convincente. Aí os irmãos avaliam ou não. Não é do recurso didático, divino, para a evolução do espírito, o esquecimento das encarnações? A cada nova encarnação, nós não esquecemos daquelas nossas que passaram, dos fatos, das faltas, dos nossos acertos e das nossas escolhas, da nossa situação. Então, será que não está nos recursos divinos como didática para aprendizagem e crescimento espiritual esquecer-se? Não é? E vamos ver no nosso dia a dia como que naturalmente as coisas são. Não é? Vamos voltar para os fatos passados da nossa história. Vamos pegar lá jardim da infância, pré-escola, escola. Nós somos, sinceramente, capazes de lembrar tudo o que aconteceu? Vamos ver. Será que a gente lembra exatamente de tudo o que aconteceu? Ou será que a gente só lembra daquilo que de alguma forma nos tocou? Aquilo que de alguma forma nos comoveu, aquilo que de alguma forma nos causou, por exemplo, uma emoção forte, né? Seja boa ou seja ruim. Mas os fatos corriqueiros, por assim dizer, aqueles que se repetem e são quase que padronizados, a gente acaba lembrando ao longo da existência? Seguramente não. Né? Seguramente o nosso cérebro vai fazendo faxinas sistemáticas dos fatos não relevantes serem apagados da nossa memória. Não é?
Então, por que a ofensa não é apagada da memória? Né? Porque talvez o ofendido ainda não o tornou um fato irrelevante. Ainda o ofendido esteja dando relevância ao ocorrido. Seja porque não perdoou, seja porque ainda não aprendeu nada com o fato. Né? Não se oportunizou nada em relação a isso. Né? Então, aí não tem como esquecer mesmo. E aí eu vou concordar com os irmãos que dizem, não é possível esquecer, realmente, desse patamar, né? nessa vibe, né? Nessa vibração, não dá para esquecer mesmo. Agora, quando assumimos uma postura de aprendizagem em relação ao fato, extrair o que é relevante, praticar o perdão e tornar aquele fato não relevante, naturalmente me parece que as coisas vão cair no esquecimento, né? O que você acha? Nesse aspecto, e quando a gente estava estudando esse capítulo, eu fui lá para o capítulo 28, que é o capítulo onde tem as seleções de preces, né? E tem a prece dominical, inclusive é muito interessante como a cada frase que a gente conhece, há uma reflexão muito mais profunda, né, encontrada ali nesse capítulo 28, a respeito de cada frase. E essa frase, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os vossos devedores, é uma frase que está contida nessa oração e que todos nós repetimos às vezes várias vezes ao dia, mas todos os dias da semana, né? E qual é o sentido que está tendo na nossa vida, né? A gente estar falando, né? No que me toca, no que me transforma. Então, eu fui até lá, porque eu me lembrei que tinha essa oração neste capítulo, peguei esse trechinho e vindo, né, ao encontro do que o Alan colocou, porque o Espiritismo, ele vem estruturar uma forma de pensamento. Né? Quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, logo na introdução, Kardec coloca para gente que o Espiritismo ele vem trabalhar um pensamento novo. E ele vem trabalhar sobre um aspecto da sociologia, da pedagogia, da psicologia, a qual, a época em que surge o Espiritismo, fortemente começam a se estudar esses fenômenos, né, da alma, da psique, agora com mais profundidade, porque a alma sempre foi alvo de curiosidade, né, de pesquisa, de motivos para se pensar sobre, da onde eu vim, o que eu sou, o que eu faço aqui, né? Então, o Espiritismo ele vem trabalhar um novo olhar sobre a vida, vem trazer uma filosofia para as nossas vidas, para que a gente possa refletir sobre as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes, comportamento, pensamento e sentimentos, né? O que é e que direção que nós estamos dando para tudo isso? Qual é o significado e o sentido? E no finalzinho da explicação dessa frase, a gente vai encontrar assim, ó: bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas e de realizar em uma nova vida aquilo que nessa não podemos fazer para o nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. Eu coloco aí a ofensa, né, aquilo que a ofensa ela pode vir como uma anomalia, como uma vicissitude, uma ofensa, né? Então, essas anomalias mesmo da vida, né? A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplandecente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Que estrutura de pensamento, então, o Evangelho, né, o Espiritismo, vem nos proporcionar nesse trechinho aqui? Que nós estamos aqui num grande processo, como a Alan colocou, educativo,
evolutivo, né, para as nossas vidas pessoais, e nós estamos sempre nos relacionando, né? Estamos sempre em relação ao outro, como o outro é importante para a gente. Acontece que nós falhamos, né, pelas nossas ignorância, pelas nossas escolhas erradas, pelas paixões muitas vezes que somos arrastados. É preciso muito esforço. Então o Espiritismo vem nos mostrar que é preciso um esforço. Aparentemente a gente fala que é um sobre-humano, mas não é. É um esforço que começa primeiro no nosso entendimento, como aqui coloca, de uma justiça divina. Então nós estamos muitas vezes diante de uma injunção, de um relacionamento que é imposto por uma lei, a qual nós mesmos, de alguma forma, prejudicamos, fomos negligentes, ofendemos essas leis, não acatamos essas leis em nossas vidas, e agora a justiça divina nos coloca numa nova oportunidade. Isso a gente reza todos os dias, né? Isso a gente está construindo na nossa forma de pensar a vida, né? A gente pede essa força, a gente compreende que há uma justiça, né? E a gente coloca ali também a bondade, a infinita bondade, a misericórdia divina de nos proporcionar os reencontros. Então nós precisamos entender com o nosso pensamento, mas também nós precisamos nos transformar, sendo bondosos, indulgentes, misericordiosos, como é um convite desse capítulo, para com as pessoas que convivem conosco. Então, quando nós estamos diante de uma ofensa, como ela construiu muito bem, né, as formas como a gente pode entender e lidar com essas ofensas, porque o Evangelho nos diz para a gente esquecer e perdoar as ofensas. Mas isso nos dói. Nos dói porque, por hora, nós podemos estar na posição de ofendidos, mas nós podemos estar colhendo os frutos das nossas próprias escolhas passadas, quando ofendemos, magoamos, lesionamos os direitos do outro, e agora inverte-se a situação para que eu possa reparar, sentindo em mim muitas vezes aquilo que eu provoquei no outro, despertando em mim os sentimentos que eu não tenho ainda desenvolvido, como o sentimento de indulgência, de misericórdia, de bondade, de perdão, de relevância, porque o Evangelho nos convida a compreender então que o esquecimento das ofensas é esquecer esse estímulo que me chega em forma de ofensa, né? E abrir então para dentro de mim, buscar na minha intimidade, perante a minha consciência, e me perguntar, no silêncio da minha intimidade, o que em mim eu preciso mudar para resolver essa situação externa que está fora de mim, que eu não tenho controle, porque tudo que quando a gente fala injunção, imposição divina, é uma escolha que eu faço na erraticidade, quando eu uso do meu livre-arbítrio para escolher as situações que eu vou vivenciar aqui na carne, no novo projeto reencarnatório, e aqui eu não tenho mais a liberdade absoluta de escolha. Eu preciso vivenciar aquilo que eu pedi na erraticidade para ser vivenciado por mim, de tal forma que eu me reeduque, que eu me transforme. Quando o ofendido se esquiva, nega aquilo que está fora, né, não há então resolução nessa reencarnação. A gente pode dizer que nós estamos não perdendo a reencarnação, mas perdendo talvez uma oportunidade ímpar de se reajustar, de se reequilibrar, de se reeducar perante aquele que em algum momento eu mesmo o prejudiquei. Posso ter prejudicado, né? Uhum.
nós falamos até agora do aspecto da vítima, né? Do ofendido. Lembra que eu falei, ó, relação é ofensa, e você vai ter o ofendido e tem o ofensor. Sim. Se a gente olhar agora para o olhar, sob o ponto de vista do ofensor, a gente vai ver quanto ainda é mais justificável o esquecimento. Sim. Não é? Estou falando do quê? Talvez seja mais fácil a gente entender quando a gente está fora da situação. Né? Quando a gente está na relação como ofendido, talvez vocês não acreditem em nada do que eu falei, vão dizer que eu estou equivocado e só estou falando isso porque não é comigo. Porque se fosse comigo eu agiria diferente, porque não é humano isso que eu estou imaginando que seja possível. Mas quando a gente está de fora da relação, a gente tem condição de olhar para os dois, ofensor e ofendido. Vamos olhar para o ofensor agora, né? Sob o ponto de vista da justiça divina. Se a gente pegar o direito, nós estamos falando do direito humano, estamos falando aqui das leis postas, dos costumes, da jurisprudência, que é o que regula as relações sociais. Né? Se a gente pegar o direito, nós vamos encontrar no direito criminal francês, por exemplo, o direito ao esquecimento. O que é isso? Lá na França surgiu o direito ao esquecimento. Origem antiga. Nada mais é do que o direito que aquele que praticou um crime, após cumprir a pena regularmente imposta pelo Estado, ver os fatos que levaram à sua condenação não mais abordados. Então ele tem o direito de não ter nenhum registro prontuário, por assim, dos fatos que levaram à sua condenação depois que ele cumpre a pena. Né? É o direito ao esquecimento. Isso passa a uma evolução de construção de pensamento jurídico. Isso chega até nós hoje, inclusive aqui no Brasil, inclusive quanto ao direito pessoal, nós como cidadãos temos, de não sermos importunados por lesões que causamos lá atrás, que estejam prescritas, ou as quais a gente já reparou, financeiramente ou criminalmente, e que possa nos desabonar. Né? Sim. Então, no direito, nós estamos falando das relações humanas falíveis, o ofensor, aquele que erra, tem o direito de ser esquecido em relação às faltas. Vocês vão lembrar de passagens muito divulgadas na imprensa, que ficam marcando a história de um indivíduo, vira e mexe, volta, e ninguém é deixado em paz. Isso não é natural. Não é? A construção do pensamento jurídico é que as pessoas, uma vez que causaram uma ofensa, repararam a ofensa, têm o direito de ser esquecidas em relação a esse fato. Têm o direito de se conectar com o presente. Não é? Têm o direito de olhar daqui adiante e não daqui no retrovisor. Né? Então, isso, sob o ponto de vista do ofensor, é igualmente aplicável. Se o ofensor nunca for perdoado, se o ofensor constantemente for lembrado, se o ofensor constantemente for ofendido, digamos assim, por pensamentos negativos da vítima, isso equivale a uma pena eterna. Não há nada que ele possa fazer que o outro resolva para que ele se liberte dessa situação. E convenhamos, quem erra tem o direito de aprender com o erro. Sim. Não é? Nós evoluímos nos nossos acertos, mas também evoluímos nos nossos erros. Agora, se a cada erro, toda hora nós somos lembrados, massacrados, você fez aquilo, você fez aquilo, fez aquilo, como a gente se desvincula dessa relação? Não é? Então, é um direito também do ofensor ser esquecido. Não é? Então, passa a fazer muito sentido a construção do pensamento de que quando Jesus fala em esquecimento do passado, esquecimento das ofensas, ele está sim se referindo que aquilo tem que ser deixado de lado.
tem que passar, como a linguagem que o Paulo coloca, tem que se colocar um véu do esquecimento sobre isso. No final da lição, ele fala, né? O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Né? Nossa, eu acho muito, muito legal também a destacar essa parte do lançar o véu sobre o passado, porque é um convite, né, que o irmão nos faz para pensar o seguinte: o que foi, foi. A gente não vai conseguir voltar ali para refazer, para fazer diferente, porque já está feito, né? Então, se já está feito, vai adiantar? O Alain, eu lembro que ele falava muito isso para as crianças, né? Vai adiantar ficar chorando leite derramado? O leite já está derramado, já está tudo sujo. O que nos resta então fazer agora em cima do fogão? É limpar, né? Recomeçar. Então, talvez essa frase final ela tenha um significado muito profundo que a gente precisa destacar. Eu não volto, né, aquele que ofendeu, e que hoje a gente pode estar na posição de ofendido, pode estar recebendo, não que Deus vai nos enviar num planejamento reencarnatório para a gente ofender alguém. Não. Né? A gente também conversou sobre isso, né, Alain? Nós não temos, assim, nem todo o planejamento reencarnatório, ele é realizado para que haja resolução, para que haja uma reparação do que foi e que haja, numa próxima oportunidade, realmente a oportunidade do amor. Né? Começamos com esses ajustes, aparamos as nossas arestas, para que depois possamos caminhar com mais leveza, com mais amorosidade na construção do bem. Tá? Mas isso tudo é um processo. Então ninguém reencarna com o propósito assim, olha, no passado você me fez algo e agora eu reencarno para lhe dar o troco. Com a missão, né? De te ofender para você sentir o que você me fez. E reparar a falta. Não é por aí, né? Mas o que acontece? O que ele me fez deixou marcas em mim. E essas marcas, né, ficam vibrando. Os meus pensamentos, os meus sentimentos irradiam, emanam das minhas marcas, das minhas experiências em relação a ele, tudo o que a gente viveu junto. Então, o que acontece? É como se tivesse um campo de tensão, porque eu vibro essas marcas que precisam ser resolvidas, mas eu vim com o propósito do perdão, da reconstrução, da reparação. Nós acertamos isso na erraticidade, mas a hora que nós chegamos aqui, esses atritos, se nós não compreendemos, e nós espíritas temos esses conhecimentos e temos a capacidade dessa compreensão, como Alain colocou, não é só quem está de fora, mas talvez quando nós também começamos, quem está dentro de uma situação difícil, desafiadora, sendo ofendido, de poder compreender o que pode estar por trás, porque graças a Deus nós temos o esquecimento do passado. Não, veja que quando eu falo, né, quem está de fora é mais fácil ver. Se vê de fora, é assim que é o processo. Sim. Que se aplica também a quem está dentro. Quem está dentro é parte, não é? Só que ele talvez, por estar envolvido nos seus sentimentos e suas emoções, ele não enxerga com facilidade, mas o mecanismo de reparação é o mesmo. Exatamente. Joana de Ângeles coloca pra gente, né, lá no livro, acho que é Triunfo Pessoal, que a gente está estudando, ela coloca que em momentos de muita dificuldade, onde a emoção está à flor da pele, o nosso pensamento é a nossa âncora. Então, se nós elevarmos o nosso pensamento, olha a importância da oração. Né? Quando eu elevo meu pensamento, eu faço o recurso da oração, eu me elevo acima da situação e arrumo forças para compreender, arrumo forças para voltar para essa situação, para trabalhar essa situação, para resolver essa situação, para que no futuro, então veja, a gente
tem o véu do esquecimento do passado, né? Então eu esqueço tudo que passou, é um trabalho, né? Não é fácil, mas não é impossível. É doloroso, mas é suportável, tá? Porque nós não iríamos receber nada que não fosse possível de uma superação, né? Então daí a gente então colocar um véu sobre o passado e ancorar o nosso pensamento no futuro, tá? Para que ancorando, sabe quando a gente joga a âncora mesmo no barco, a gente se sente num porto seguro. E o nosso pensamento vai nos dar um porto seguro na resolução dessas emoções, desses conflitos que afloram por hora, tá? Faz algum sentido para vocês aí que estão nos ouvindo? Se depois quiserem deixar comentários, sugestões, né, depoimentos, fiquem à vontade para colocar lá no chat. E eu espero que os irmãos tenham percebido, que comecem a refletir junto conosco. Quando eu falo do direito ao ofensor, né, o direito do ofensor ao esquecimento, nós estamos falando de justiça. Justiça, não é? E aí eu saí um pouco da imagem aqui para pegar o livro dos Espíritos, porque a gente pegar lá a lei de justiça, amor e caridade, tem uma questão que é a 875, como se pode definir a justiça. Não é? Toda vítima pede justiça. Toda. Você pode participar de qualquer programa, você sintoniza, a pessoa que é vitimada, a família, tudo mais. O repórter vai fazer a famosa pergunta: o que você espera agora? A resposta é sempre a mesma. Justiça. Tá bom? Então, o que é a justiça? Justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso é justiça. Respeito aos direitos de cada um. Então, o ofensor não tem um direito de ser esquecido? Será que a gente começa a perceber, então, que a vítima tem o dever da caridade e do esquecimento? Não é? Então, a caridade do esquecimento para com o ofensor passa a ser um dever. Passa a ser um dever. E se a gente quer justiça, a gente tem que respeitar o direito, inclusive do ofensor. E nesse mesmo capítulo, só para a gente ir finalizando, é o grande capítulo onde é chamado a gente a tirar primeiro a trave do nosso olho e então verá, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, quando a gente tira então a ofensa, né? Esquece a ofensa externa, esquece aquilo que nos chega, né? Lógico que não é esquecer assim, ó, eu estou ignorando, não. Mas a gente acolhe essa ofensa e traz para a nossa intimidade, a nossa consciência vai nos auxiliar e nós vamos intuir o porquê que nós estamos ofendendo, porque a gente começa a reconhecer o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes a nossa maledicência, a nossa maldade para com o outro, porque se eu trago marcas de que um dia eu fui ofendido, eu posso escolher ficar na reação, no mecanismo de reativo para com o outro. E muitas vezes isso para o outro que está se esforçando pode ser dardos mentais que vem a oferir e a criar obstáculos. Então o Evangelho de Jesus, ele traz a luz não somente do entendimento, mas da compreensão de que quanto que nós mesmos vamos ser beneficiados quando decidirmos ter sentimentos nobres perante a tudo que nos ofende, a tudo que nos atinge. E aí a gente então encontra nesse mesmo capítulo essa questão de olha primeiro, tira primeiro o argueiro, né? E verás porque diminui... Trave, né? Tira a trave, né? Tira a trave, né, do seu, e que verá, então, aquele cisco do irmão fica tão pequeno perto daquilo que está por trás do seu olhar, da sua intenção, das suas emoções, da sua forma de pensar. E para finalizar, a gente também encontra nesse capítulo o chamado à indulgência, né? E olha que bonito, como que frase que a gente destacou para finalizar. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência, ela acalma. A indulgência é um sentimento doce, fraternal, né? De todo homem que deve ter para com seus irmãos, mas que não os praticam.
E a gente compreende que o esquecimento, a gente observa ele nos atos. Não é então esquecer o pensamento, esquecer as emoções, são as atitudes. E aí a indulgência pode nos auxiliar. Sermos dóceis, fraternos, porque a indulgência, quando você não destaca o mal do outro, quando você não vê maldade naquilo que o outro faz e sim compreende que pode ser um recurso divino para o seu próprio crescimento, você desperta um sentimento diferente. E aí, ser então dócil vai fazer toda a diferença, porque isso vai te acalmar e vai te corrigir. Ao passo que o rigor, né, a afronta, a indiferença, ela desalenta, ela desanima, ela afasta e ela irrita. Então está nas nossas mãos escolher, né, com o pensamento que o Espiritismo nos traz, que sentimentos nós precisamos acolher e despertar e desenvolver em nós para que haja uma correção no caminho, para que haja uma empatia, uma sintonia, uma educação. Muito bom. A gente podia falar até um pouco mais disso, né? A gente já se programou para continuar falando, porque esse capítulo a gente encontra a famosa não atireis, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E acho que vai cair bem naquilo que a gente destacou, né, Alain? A gente fica se vendo muito na posição de vítima e a gente precisa acolher aquele, muitas vezes, que está cometendo o pecado, o erro, cometendo um erro, né? Ou ofendendo. Vamos depois estudar essa passagem da mulher adúltera. Caiu o convite. Então, O de hoje convite para domingo, para domingo. a gente lê o capítulo 10, e em especial a lição, né, do Atire a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Isso. E então a gente agradece aos irmãos que estiveram conosco reunidos virtualmente, falando sempre, voltando a reforçar a importância de estarmos reunidos virtualmente, não é? Nosso objetivo nunca foi ter visualizações, nosso objetivo nunca foi ser viralizado, né, nas nossas exposições. Nosso objetivo era manter os nossos corações unidos. Como a gente não pode estar presencialmente, a gente está aqui na internet como um ponto de atração, né? Então é relevante se nós tivermos a educação, o hábito de manter os horários padrões do nosso trabalho na casa, né? Reforço sempre isso. Então, para quem frequenta as sextas-feiras, para quem frequenta o domingo, da mesma forma, aqueles que estão em tratamento às quintas e aos sábados, mantenham o hábito da prece, de se resguardar nos seus horários adequados para ser assistidos, né? Feito isso, a gente agradece uma vez mais a espiritualidade amiga pela proteção, pela inspiração, pelo auxílio no desenvolvimento dessas ideias. Também pedimos a esses mesmos irmãos que nos auxiliam que possam depositar sobre as nossas águas a medicação necessária a cada um de nós, que nós possamos vê-la transformada em um medicamento que vai revigorar as nossas forças mentais, intelectuais, físicas, espirituais, para que haja otimismo, para que haja elevação do nosso padrão de pensamento, que consigamos deixar de uma vez por todas o papel da vítima, deixar de lado as ofensas que nos atingiram, possamos ter a maturidade necessária para entender as dificuldades do ofensor, para aprendermos que também erramos em diversas oportunidades e agora temos a oportunidade de aprender com os erros alheios. Que a gente possa ser inspirado no nosso dia a dia, aproveitar o que há de melhor no nosso irmão, o seu acerto, a sua energia, a sua disposição em crescer. Lembramos que todo o espírito encarnante, uma vez que desencarna, é avaliado pelo progresso que teve, daquilo que fez em relação ao que poderia fazer, e não aquilo que efetivamente fez, não é? Estamos querendo com isso dizer que cada um progride ao seu tempo, e assim rogamos ao Pai que possamos ter essa interiorização, essa convicção, e com isso os nossos corações tranquilizados. Saibamos que não somos a vítima escolhida por Deus, somos apenas
espíritos em crescimento, que nas agruras mostramos o nosso valor, a nossa força, e se estamos habilitados às novas tarefas e elevadas tarefas que Ele, o Pai, o Criador, aguarda de nós. Dirigidos por Jesus, comandados pela espiritualidade amiga, temos condições de sermos soldados da paz e do bem. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Até!